a você que está aqui nos ouvindo pela Rádio ABC, AM 1570. Quero agradecer também e dar uma boa noite muito especial para você que está nos ouvindo pelo seu radinho de pilha, ou está nos ouvindo pelo seu carro, ou você que também é um tradicional ouvinte aqui do programa Tudo Night. Eu quero te agradecer de coração e te dar uma boa noite muito especial. Quero agradecer também a você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelas redes sociais. Se você quiser, você pode ir lá no Facebook da Rádio ABC, você pode ir no meu Facebook, William Lago Oficial. É só clicar no linkzinho e você consegue participar do programa. E quero agradecer a todo mundo que ouve ou assiste o programa Tudo Night de algum lugar aqui. Fico muito grato com a sua participação e por isso a gente faz o programa com muito carinho e é com muita satisfação que a gente prepara para que você saia daqui feliz, você venha participar aqui da nossa conversa, aqui do nosso bate-papo, se sentindo bem e se sentindo parte também desta bancada aqui, que você pode acessar ela de forma virtual. Eu quero, antes de dar boa noite para todo mundo, eu quero primeiro dar um feliz aniversário para minha mãe, Regina. Hoje, feliz aniversário, mãe, felicidade, te amo, obrigado por tudo que você fez na minha vida, tudo que você se dedicou por mim. Assim que terminar o programa, já dou uma ligadinha pra você. Muito feliz aniversário pra você, mãe. Muitas felicidades pra você. E quero aproveitar aqui também, né, falando de família, dar as boas-vindas pra minha esposa, que tá aqui do meu lado, que vai apresentar o programa junto comigo. Muito bem-vinda e muito boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Aproveitando também, quero mandar um parabéns para minha querida sogra, que é um amor de pessoa. Amo ela também. Parabéns. Muitas felicidades. Que Deus a abençoe muito. E eu quero também aproveitar e pedir já para vocês interagirem aqui com a gente. Pode ser aqui pelo Facebook, tanto da Rádio ABC, como da página também do William Lago Oficial. Participem aqui, deixem seus comentários, suas dúvidas, que eu vou gostar muito e vou estar acompanhando. É isso aí, amor. Legal. E só pra te dizer, na semana passada, você não tava aqui, e aí a gente teve a presença do nosso grande amigo Thiago Aguiar, né? E a gente acabou não consultando aqui as redes sociais e nós não mandamos um abraço pro Henrique de BH. Então, já vou aqui pedir desculpa, Henrique, eu vi que você mandou a mensagem. Se você estiver ao vivo hoje, a gente com certeza irá mandar para você um abraço aqui, viu? Mas agradeço muito a sua participação. Mas vamos sem mais delongas, né? Começar aqui o nosso bate-papo. Ô Timerson, Timersong, o nosso querido convidado está presente aqui? Vamos lá, ó ele aí. Boa noite, Matheus, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Tudo Night. Boa noite, William. Boa noite, Vivi, todos os ouvintes. Vocês me ouvem bem? Os espectadores também, o pessoal que está vendo a gente pela internet. Perfeitamente. Boa noite, Matheus. Ótimo. Deixa eu só te falar uma coisa, antes de começar aqui, falar pra nós, pra mim e pra minha esposa e pra nossa audiência, é uma honra ter você aqui, porque eu fiquei muito feliz quando eu fui presenteado com o seu livro, e eu falei pro Márcio Scansani, que é o dono da Editora Armada, pra quem tá nos ouvindo, falei, cara, que qualidade de livro, que qualidade de imagem, vocês estão de parabéns, então eu tô honrado de ter você aqui hoje presente, participando aqui nessa nossa conversa, viu? Eu que agradeço, William. Prazer todo meu, fiquei muito honrado com o convite também e sempre bom a gente parar um pouquinho essa loucura que a gente está vivendo nos últimos, não só nos últimos meses, né, já há mais de um ano, e falar um pouquinho sobre cultura e ter esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro e sobre a cultura em geral é sempre uma grande oportunidade. Eu que agradeço imensamente. Legal. Você vê que eu tô com a vista boa. Eu tô vendo aqui atrás, você tem um livro que eu li, na verdade eu gosto de ler, que é do Roger Scruton, né? O Tolos, Sim. Fraudes e Militantes, que é um livro muito bom. Que fala... Eu tô vendo daqui. Tá meio esfumaçado, mas só a característica do livro eu consegui identificar. Deixa eu te falar uma coisa, Matheus. Você trouxe objeto pessoal para apresentar aqui pro nosso público? Trouxe sim. Tá, então só um minutinho, eu vou pedir pro Timerson rodar a vinheta. Roda a vinheta, Timerson. Pessoal. Legal, Matheus, você pode mostrar para nós o objeto? Este é o objeto. Deixa eu ver aqui na câmera, melhor. O livro, olha só, A Estética do Corpo na Arte. Olha, coincidentemente, olha só o que eu tenho aqui comigo também, aqui, ó. Coincidência. Você quer falar um pouco sobre esse objeto e o que ele tem de relevância na sua vida? Claro. Bom, William, esse objeto pessoal é meu livro que foi publicado no ano passado, em meio à pandemia, pela Editora Armada aí de Santo André.
Esse livro, na verdade, nasceu de um sonho mesmo. Eu fazia mestrado em História da Arte na Universidade Federal do Espírito Santo. Para quem nos ouve e nos assiste, eu sou do Espírito Santo, estou falando aqui da região metropolitana de Vitória. E esse livro, então, foi a minha dissertação de mestrado. Foi um estudo analítico sobre o corpo na história da arte, inicialmente em dois contextos muito específicos, que eram, né, as manifestações artísticas do final da Idade Média e do período do Barroco, no século XVII. Só que depois esse livro acabou tomando uma forma maior porque eu fiz alguns acréscimos e adaptei a linguagem para o grande público e vi que, na verdade, os fenômenos que eu analisava sobre o que eu chamei de uma estética do corpo se apresentavam em vários contextos, né, na trajetória, basicamente, da arte ocidental. E o Márcio Scansani, que imagino que esteja nos ouvindo ou nos assistindo, ele gostou muito da ideia quando eu propus assim, na verdade nem propus, né? Eu mandei o texto para ele e falei, Márcio, o que você acha? E ele falou, eu acho que tem que ser publicado. Como ele mesmo diz, ele é sempre muito incisivo, né? E ele falava assim, esse livro vai ser um livro de formação, que é o que está faltando para a gente hoje no Brasil, né? Ter formação, ter conhecimento. E eu falei, pô, eu acho que não é para isso tudo não, mas vamos lá. Você está dizendo, eu acredito. Você tem o faro aí do mercado. E foi uma grata surpresa, assim. A gente fez em forma de campanha de crowdfunding, né? Que já é o esquema da Editora Armada. Então, os compradores, os futuros leitores já fazem a contribuição antecipadamente. A gente manda depois rodar o livro e depois eles recebem em casa. Mas continua a venda também no site da Editora Armada para quem se interessar. Uma análise, né, não só acadêmica, mas bem pessoal sobre a minha visão também da estética da arte mais recente aí. Então tá lá à disposição de vocês, espero que seja do agrado do público e agradeço mais uma vez o espaço aqui para poder falar um pouquinho desse livro. Olha, eu vou dizer pra você assim, ó, falando especificamente do livro, né? Depois a gente vai falar sobre a questão da arte como um todo, que é importante. E acho que você vai trazer muita coisa bacana aqui pra nossa audiência. Mas eu gostei muito da foto da capa. Eu achei que foi de muito bom gosto. E eu olhei assim, aí depois eu olhei de relance, depois eu fui olhar e vi que é João Batista. Falei, poxa, que bacana. Eu achei que foi de muito bom gosto. E assim, todo o contexto artístico por trás dessa pintura, eu achei que foi de muito bom gosto. Vocês estão muito de parabéns. Obrigado, William. Na verdade, essa imagem da capa foi também uma sugestão do Márcio. Essa minha pesquisa ela surgiu por conta de uma paixão pessoal, que era o Caravaggio, né? O pintor então do barroco italiano, final do século XVI, iniciozinho do século XVII, e é uma arte, como o Simon Schama vai dizer, né? Uma arte muito poderosa no sentido em que ela traz ela pega o observador de surpresa, ela derruba qualquer barreira, ela derruba qualquer pudor, né? Ela invade o espaço que ela ocupa. E eu sempre fui muito apaixonado por Caravaggio, então trouxe isso para a minha pesquisa acadêmica. E aí a gente precisava de uma imagem que representasse a ideia do livro, né? A estética do corpo, onde esse corpo aparecia com maior evidência. E essa é uma das imagens que eu analiso mais detalhadamente na obra, e eu falei, Márcio, o que você acha? Inicialmente era só a imagem da campanha, nem era a imagem da capa, né? Era a imagem que ia ficar lá no site da campanha de arrecadação. E ele falou, não, essa imagem tem que ser a da capa do livro. E ela não sofreu qualquer alteração, ela não foi estilizada, nada. Ela é a imagem exatamente como o pintor fez, ela só está reproduzida ali na capa do livro. E, de fato, ficou muito bonito e deu um ar muito sofisticado para o livro, apesar de o texto ser um pouquinho mais humilde do que a obra, que é realmente aí de arrasar quarteirão, né? Mas o seu texto, ele levanta a curiosidade das pessoas para tudo que a obra representa. Então, o seu texto é algo muito importante para poder levantar. A Vivi tá aqui do lado, aqui. Amor, quer já começar, já fazendo já seu comentário, já? Eu quero, mas antes disso, aproveitando também aqui, o Márcio Scansani tá sim assistindo a gente aqui, tá ouvindo. Ele deixou um comentário também, um boa noite, falando aqui, elogiando o Matheus, né, dizendo que ele é um craque. E, Matheus, eu quero aproveitar aqui também e
assim, perguntar para você o que você acha em relação à cultura, né, de hoje. Você enxerga a cultura hoje como algo que as pessoas veem como algo supérfluo, como uma coisa assim que não tem tanta importância? O que você acha? Porque a gente vê nos dias de hoje as pessoas não dão, elas não compreendem e não dão o devido valor, né? Exato. Bom, olha só, eu vejo a cultura como um fenômeno que transcende essa materialidade mais imediata que a gente está vivendo, né? Infelizmente, e eu vejo essa realidade no Brasil aí desde as últimas eleições, e diria até antes, as pessoas têm se dedicado muito à política, às movimentações, né, de rua, claro que tem a sua importância, mas a cultura ela está sempre relacionada àquilo que não passa, aquilo que é eterno, aquilo que permanece. Eu sempre gosto de dar, eu sou professor também, eu sempre gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas, que é dizer o seguinte para os meus alunos: se eu perguntar para qualquer um de vocês quem foi Aristóteles, quem foi Platão, quem foi São Tomás de Aquino, vocês podem até não conhecer esses autores, esses filósofos em profundidade, mas vocês sabem que são filósofos, o período mais ou menos em que eles viveram, qual localidade. Agora, se eu perguntar quem era o rei da França na época de São Tomás de Aquino, ou quem era o arconte de Atenas na época de Platão ou de Aristóteles, ninguém vai lembrar. É verdade. Ou seja, a política é transitória, a política passa, né, mas a cultura fica. Então, e nós temos visto, principalmente nesse período de pandemia, né, em que as atividades mais diversas foram suspensas, e o quanto que a cultura ela tem segurado a nossa sanidade mental. Seja, né, a cultura mais popular, shows, lives de artistas, de músicos, né, de teatro, enfim, seja também a cultura, por vezes chamada de alta cultura, né, dos livros, da literatura, né, do cinema, os serviços de streaming aí crescendo bastante nesse período. Então, isso denota muito claramente a importância da cultura nos nossos tempos e que vem sendo deixada muito de lado. Infelizmente, nesses últimos anos também, eu acho que houve uma onda de pessoas que começou a falar assim: nós precisamos resgatar a alta cultura, ou seja, aquela cultura da tradição, dos clássicos, né? Só que foi como a gente, não sei se aí em São Paulo vocês usam a mesma expressão, mas foi um fogo de palha, né? Uhum. Então, começou de uma forma muito pontual e se perdeu, né? Se direcionaram para a política, para outros ambientes da vida, e a cultura foi ficando de lado. Então, eu acho que o que pode retomar a nossa grandeza enquanto nação, a nossa grandeza enquanto sociedade, é esse investimento cultural, que, obviamente, não é um investimento de curto prazo, é de longo prazo. Nós vamos, por exemplo, fazer alguma reforma educacional ou investir na cultura, nós só vamos enxergar o resultado disso daqui a 30, 40, 50 anos. Então, não é do interesse, às vezes, da pessoa comum, né, ou mesmo das autoridades políticas esperarem esse tempo todo. Por isso que as pessoas se direcionam, muitas vezes, para o que é mais imediato e mais material, né? Ô, Matheus, eu vou te contar uma experiência própria, porque às vezes o pessoal confunde coisas que não são cultura, né, como algo que, essa cultura elevada, que você colocou, a alta cultura. Eu tinha um grupo de amigos e a gente se voluntariou para trabalhar no Festival de Paranapiacaba. E aqui em Santo André a gente tem um distrito que é uma cidade. Não é muita gente confunde, acha que é uma cidade, mas é um subdistrito da cidade, que é uma vila tradicional e antiga que foi preservada aqui já desde o tempo de quando alguns fundadores vieram para o Brasil, e tem toda uma história por trás. Então lá é uma vilinha que é toda tradicional, tem casas num estilo mais antigo, E aí lá estava tendo, nesse dia desse festival, uma apresentação da Orquestra Sinfônica aqui de Santo André. E aí eu falei para alguns amigos assim: poxa, que legal, vai ter show. E aí vai ter a apresentação da Orquestra Sinfônica. Então a gente trabalhou o dia todo, e aí eu tava tentando reunir alguns amigos pra gente ir lá depois assistir a apresentação. E por incrível que pareça, o meu amigo mais velho foi o que se interessou pra ir comigo lá, né? Ele já tinha uma idade bem avançada. E a gente foi, assistiu,
saímos bem tarde de lá, depois fomos para casa, assim, cada um para sua casa, mas muito felizes de ter aproveitado um momento muito bacana, muito especial, de uma apresentação que foi magnífica. E aí eu percebi isso, às vezes as pessoas não conseguem entender ou dar valor para aquilo que é de qualidade e confundem aquilo que não é alta cultura com alta cultura. Eu acho que tá meio nesse balaio de gato aí, tá meio... acho que falta algum esclarecimento para as pessoas compreenderem o que é realmente importante se valorizar. Exato, e pior, né, William? Às vezes a gente se depara com situações em que as pessoas falam, eu quero me aproximar da alta cultura, mas falta aquela coisa do beabá, do trabalho, né, que é de pouco a pouco. Eu não posso, e aí não é nem uma questão de soberba ou de submissão, não, é uma questão mesmo de entender as próprias limitações, né? Eu, por exemplo, mesmo tendo escrito um livro, mesmo sendo professor, eu não me sinto capaz de apreciar na totalidade qualquer sinfonia de Beethoven, de Mozart, de qualquer um desses músicos, porque é de um nível cultural e de profundidade que me escapa ainda. Então, assim, eu preciso entender, começar ali no beabá, começar a entender o que é ritmo, o que é música, né, o que são as notas, como é que elas são colocadas, quais são os instrumentos, até eu chegar lá na frente. A mesma coisa, fazendo uma analogia aqui muito breve, ninguém vai dar Shakespeare para uma criança que está sendo alfabetizada a ler. Ela vai começar pelos contos de fada, ela vai começar, né, a formar o que a gente chama de imaginário até alcançar aquele nível mais elevado. E aí o que nós vemos aqui no Brasil, esse beabá não aconteceu. As pessoas não tiveram, no início da sua formação, uma formação básica mesmo, em termos de cultura. Eu digo isso porque, principalmente em contato com a geração, né, de adolescentes e de jovens até os 22 anos mais ou menos, eu sou professor, então trabalhei com ensino médio, com o pessoal que estava entrando na universidade, e aí você vê, principalmente na escola pública, algumas situações muito complexas, que eu nunca imaginei que eu ia me deparar com isso. Crianças e adolescentes que, por exemplo, nunca foram ao teatro, nunca foram ao cinema, nem para ver blockbuster, não estou nem falando de filme cabeça, não. É blockbuster mesmo. E aí eu comecei a ver que o Brasil profundo, né, o Brasil real, ele está muito mais próximo dessa realidade dos jovens que ainda não tiveram contato com o básico de cultura do que da minha. Eu comecei a perceber como que eu vivo, nós talvez, né, vivemos numa bolha. E a gente está ali com os nossos livros, com os nossos, digamos assim, equipamentos culturais, que a grande maioria não tem acesso. Verdade. O Timerson falou que teatro, quem que vai no teatro, né? Exatamente. E é uma das artes que mais me toca, né? Mais até do que o cinema. Eu gosto muito de cinema, mas o teatro me faz imergir mesmo na história, coisa que o cinema já não consegue tanto comigo. Eu tenho certa dificuldade, até porque os filmes das últimas décadas, eles são muito, muito permeados de efeito especial, né? Então, aquilo tira muito a sua atenção, né? Você fica concentrado no instante, não na história toda. E o teatro, para mim, é uma das coisas mais bonitas que já foram produzidas aí nas artes, né, da história mundial. Então, uma coisa que me toca muito profundamente. Eu vou te confidenciar uma coisa aqui. A minha esposa vai ficar brava comigo em casa depois. Vou contar uma história aqui uma vez a gente foi... Assim, antes da pandemia, a gente foi assistir uma peça teatral, né? E aí a peça falava sobre o pai, né? Que fala sobre um pai que tem Alzheimer. E aí eu tava muito compenetrado. Quando eu olho pro lado, né? Quer falar, amor? Conta o que tinha acontecido. Quando eu olho pra minha esposa, o que aconteceu? Não, porque eu sou muito sensível, emotiva. E aí eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Eu tava chorando de soluçar. E aí eu olhava assim pros atores. E eu, meu Deus do céu, se eles me verem aqui chorando desse jeito, né? Eu com vergonha tentando disfarçar, mas não dava. Assim, a atuação deles, assim, foi exemplar. Foi realmente, assim, me tocou muito. E eu não conseguia, me emocionei muito e não conseguia parar mesmo de chorar. Me emocionei demais. Foi atuação perfeita.
E foi muito, nossa, foi muito boa. Foi muito boa. O ator, acho que ele ficaria lisonjeado, né, de observar isso. Eu diria pra ele, olha, não é muito difícil fazer a Vivi chorar, né, mas enfim, nesse grau... Vai apanhar em casa, vai apanhar. Nesse grau, mas eu acho o teatro realmente, a gente entra na história, tem uma experiência muito interessante. E é uma sensação muito calorosa, né? Porque eu acho que o cinema ele ainda passa uma certa frieza. Você sabe que você está vendo uma imagem numa tela. Agora o teatro não. 2 metros na sua frente estão os atores, né? Então é tudo muito próximo. Eu lembro, acho que a última peça que eu fui, que já tem um tempinho, inclusive, foi uma peça que foi a atuação principal do Tarcísio Meira, grande Tarcísio Meira, né? E ele é grande mesmo, porque ele é muito alto, então, assim, dá aquela sensação de grandeza mesmo diante dele. E ele fazia um líder de uma companhia de teatro britânica que só encenava Shakespeare, e ele teve um surto psicótico no meio ali das apresentações, porque era durante a Segunda Guerra Mundial, durante o bombardeio a Londres. E aí tinha até alguns efeitos especiais em que parte do cenário despencava, né, para imitar ali o bombardeio. Mas uma peça de uma fineza e em que o tratamento mesmo da obra shakespeariana ficava algo tão próximo da nossa realidade que você fala assim, pô, eu nunca li Shakespeare, mas você conseguia compreender do que se tratava. Então, assim, foi uma peça realmente muito profunda e foi um imenso prazer ter assistido. Então, o teatro é realmente algo crucial para mim. Matheus, eu queria agora entrar num tema que conecta para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Porque muita gente pode acreditar que a arte é realmente uma coisa um adorno, né? Somente a questão do adorno. E eu queria deixar essa mensagem para as pessoas entenderem o porquê da importância da arte, porquê da importância da alta cultura. E eu queria deixar aqui, levantar para você poder colocar essa questão, porque o que a gente sabe? Que a gente, o ser humano, ele enxerga a realidade por fragmentos. E o que unifica esses fragmentos que a gente enxerga da realidade é o nosso imaginário. Então, se a gente não alimentar o nosso imaginário com coisas boas, com coisas elevadas, a gente vai sempre se diminuir como pessoa, como ser humano, até na questão da moralidade, nas escolhas. Então, assim, a ligação que existe entre nós crescermos como seres humanos com a boa arte, ela é algo realmente substancial e relevante. Só que assim, eu não sou a pessoa especialista nessa área, então eu queria ouvir de você, nos mostrar, para que as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, tenham a perfeita percepção do quão importante isso para o imaginário das pessoas. Pois é, William, se nós formos analisar a evolução da humanidade, nós vamos perceber o seguinte: os seres humanos, eles têm uma lógica de funcionamento. O nosso organismo, ele é como uma máquina, então ele precisa se alimentar, ele precisa de água, né? Ele precisa se exercitar. Então há as necessidades biológicas mais urgentes, digamos assim. A arte, evidentemente, ela nunca foi uma necessidade biológica, ela é uma necessidade intelectual. E são justamente essas necessidades intelectuais que nos diferenciam dos demais animais. Então, nós pensamos, nós somos capazes de refletir sobre aquilo que fazemos. Né? Não queria citar esse autor, mas enfim, foi o que me veio à cabeça agora. O próprio Marx dizia, né, que nós somos somos seres que conseguimos imaginar o trabalho feito antes mesmo dele ser concluído. Então, primeiro vem o intelecto para depois vir a execução. E aí você percebe que a arte está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E ela se torna, na verdade, não um adorno, mas uma necessidade. Qualquer ser humano começa a sua expressão na linguagem com a arte. Se formos voltar na história, como é que foram as primeiras formas de expressão e de registro dessa expressão que nós temos aí catalogadas? Pintura rupestre, que é uma expressão artística. Se nós pegarmos, não sei se vocês têm filhos já, ainda não, né? Mas os casais aí que estão acompanhando, as pessoas que têm filhos, vão saber, quando são bebês, quando são crianças ali na primeira infância,
além da fala, além daquela enunciação das primeiras palavras ali, qual é a forma mais imediata da criança se expressar? Desenhando. Então, o ser humano naturalmente se direciona sempre às artes. Claro que não a pintura, né, de quadros, como a gente conhece, aí, aquela coisa mais elevada. Mas parece que, e é uma coisa que eu falo no livro, me parece que a expressão artística, ela é não um adorno, não algo a mais, mas algo que faz parte de quem o ser humano realmente é. Então tem gente que vai se direcionar, por exemplo, à expressão musical. Todos nós, de alguma forma, nos direcionamos para nos expressarmos através de alguma arte. Seja a música, seja a escrita, seja a pintura, seja o desenho, não interessa. Então nós vemos essa importância e essa necessidade mesmo que a arte tem nas nossas vidas. Então não dá para pensar a nossa realidade sem arte. Então esse papo de as artes são adornos, são coisas a mais na nossa vida, é pensar muito pequeno. É de fato pensar muito pequeno porque, e claro, isso tem também a ver com a nossa história, a construção histórica e social do Brasil. Se nós formos pensar em que tudo foi passado antes do conhecimento artístico e cultural, né? Então a política veio primeiro, a economia veio primeiro, e somos também uma nação muito recente, estamos aí com um pouco mais de 500 anos, né? Então não há não houve um preparo, por exemplo, como quando você vê a Europa, né, que passou por guerras, que passou por processos muito mais profundos, né, e que teve ali um investimento na questão artística infinitamente maior, perfeito? Então, é algo a se destacar, né, e a importância dessa formação do imaginário, como o William bem colocou, o imaginário é a construção das imagens na nossa própria cabeça. Então, se você não tem acesso à arte, à literatura, você perde, por exemplo, a capacidade de analisar a vida de uma maneira mais simbólica, mais para além dessa nossa realidade mais material mesmo. Você fica incapacitado, por exemplo, de entender, né, qual é o significado das cores, qual é o sentido, né, o porquê que aquela forma representa aquele pensamento. Então você tem ali uma série de questões que essa formação do imaginário, né, se coloca de maneira muito urgente. E eu lembro uma história assim, muito pessoal, quando eu tive a sensação de como que essa formação cultural é importante desde muito cedo. Foi quando eu fiz uma viagem já há alguns anos, eu estive em Paris e lá eu fui no museu, que é o Museu Nacional da Idade Média, que é o Museu Cluny, que fica perto da Catedral de Notre Dame, e lá tinha assim, obras belíssimas da Idade Média, e na sala onde estavam as tapeçarias, né, que são aqueles tapetões, né, com histórias ali narrativas muito bonitos, tinha uma mãe com seus filhos em volta, e ela, sentada no chão com eles, contava a história daquilo ali, mas de uma maneira lúdica, né? Então, fazendo com que as crianças penetrassem naquela narrativa. E aí você vê que são crianças que muitas vezes não entendem o que é a Idade Média, não entendem, né, a profundidade histórica daqueles bens, daqueles artefatos que estão ali, mas conseguem, nos limites deles, com as limitações deles, absorver muito daquela história, conseguem imaginar situações, pessoas, animais, né? Então, a formação do imaginário é algo essencial. E aí você vê a dificuldade que hoje as pessoas têm. Imagino que vocês já devem ter se deparado com isso. Eu me deparo com os meus alunos, mesmo em algumas situações, que têm um pensamento muito literal, né? Eles não conseguem, por exemplo, captar uma ironia, captar uma figura de linguagem impossível, ninguém entende. Uma figura de linguagem, um sarcasmo. E não só os adolescentes, tá? Se você pegar adultos jovens, também já não são capazes de fazer isso. Infelizmente, o processo de cataclisma cultural que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos anos, nas últimas décadas, embotou mesmo essa capacidade de refletir, de pensar e até mesmo de interpretar para além daquilo que é mais imediato. Ô Matheus, eu quando vou escrever nas redes sociais, às vezes um comentário, alguma postagem,
Eu tenho tanto cuidado de colocar a palavra, às vezes, literal, e quando eu tenho dúvida que a pessoa pode interpretar de forma errada, eu coloco até entre parênteses algum tipo de explicação para não ter problema, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas, na boa fé, elas entendem errado e comentam errado. Às vezes elas não compreendem, mas também tem a má fé de algumas pessoas que tentam distorcer aquilo que a gente fala. Amor, eu queria saber se quer perguntar alguma coisa pro Matheus, quer trazer os comentários do pessoal das redes, que a gente já vai quase pro intervalo. Tá, antes daqui então do intervalo, eu quero só deixar aqui uns recadinhos do pessoal aqui das redes. Aqui o Márcio, a Marinês Santos aqui dando boa noite pra gente. O Márcio também, ele comentou a questão de Paranapiacaba, né? Que foi fundada pelos ingleses que estavam fazendo a ferrovia, nossa querida Paranapiacaba aqui em Santo André, né? E também aqui a Inês Deonelli deixando um recadinho carinhoso pro Matheus, né? Que é o afilhado dela, né? Maravilhoso. Um beijo para ela. O nosso querido Henrique Dias, que tá sempre aqui com a gente, sempre acompanhando, e tá pedindo o tradicional abraço, né? Um oi, um alô aqui. O Henrique Dias de BH, Matheus, você pode mandar um abraço, um alô ele pra ele? Pede para você, ele quer você, Matheus. Claro, Henrique. Sempre pro convidado. Um prazer estar essa audiência qualificada aí desde BH, né? Temos também a galera, a Inês está no Rio de Janeiro. Então, especialmente para você, Henrique, um abraço muito especial aí e espero que esse papo eleve um pouquinho o espírito nesses dias difíceis que nós temos vivido, né? Com certeza. E olha, pode continuar. Só para continuar aqui também, o Thiago Aguiar também, deixando um recadinho aqui, elogiando a gente, sempre trazendo conteúdo importante aqui à sociedade. E também a minha querida sogra, que está aniversariante, a gente já deixou um recadinho aqui para ela, né? E dando boa noite Parabéns, aqui também. Dona Regina. E a Paula Bizarria também, dando aqui uma boa noite pra gente. É isso aí. Vamos enfatizar aqui. Obrigado, Matheus, pelo carinho com a minha mãe. Mãe, feliz aniversário mais uma vez. Não sei se a senhora estava ouvindo aqui logo no começo, então eu venho aqui mais uma vez reportar aqui muitas felicidades e aqui um agradecimento por tudo que você fez na minha vida. Eu só sou o que eu sou hoje graças a você e ao pai também, né? A formação da família. Pode falar, amor, desculpa, que eu fiquei emocionado aqui. Isso. Então, essa Regina também não nos ouviu no comecinho, né? A gente deixou um recadinho aqui para ela também, mais um maravilhoso, né, aniversário para ela, com muita saúde, com muita alegria. E o Thiago Aguiar, um abraço também, né? Isso, o Thiago Aguiar, o Márcio também aqui, falando que ele foi aluno aqui do Ricardo da Costa também. O Márcio está fazendo essa observação. Legal. O Ricardo da Costa é uma pessoa muito bacana também, que eu tive a oportunidade de conhecer graças ao Márcio Cansani. Matheus, no primeiro bloco a gente chegou a comentar sobre a questão do Ricardo da Costa, né? E o Ricardo da Costa que tem um livro sobre impressões da Idade Média. Ele tem 2 livros, na verdade, sobre a questão da Idade Média. E, assim, eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu como leigo, tá? Vou te falar a minha experiência de leigo, tá? Então, sem pretensão nenhuma de conhecer profundamente sobre o assunto. Eu tinha uma imagem da Idade Média que era completamente errada. Completamente errada. Que o pessoal sempre usou a expressão Idade das Trevas. E aí eu assisti uma vez acho que foi uma série, que foi uma série que era do período medieval. Me interessei, comecei a pesquisar, comecei a estudar, e aí eu percebi, ainda permanecendo como leigo, tá? Mas eu percebi que havia muita mentira que se contava. E eu vi que naquele momento a gente teve o ápice da arte, as catedrais góticas, as pinturas, enfim, a música também no seu ápice, quando a gente fala também na Idade Média, a questão dos escolásticos, então a questão educacional, então muita coisa assim, que a humanidade chegou a um ponto do seu ápice nesses aspectos. Então, se mentiu muito sobre isso. E eu fiz uma live uma vez, o Márcio Cansani, mais umas pessoas, com o professor Ricardo da Costa. Foi uma ótima oportunidade para a gente aprender um pouco sobre a cultura da Idade Média, sobre a questão da arte e entender um pouco que foi passada uma imagem errada para a gente. O que você me diz sobre a arte especificamente da Idade Média? Bom, vamos lá. Primeiramente, fazer uma propaganda aqui do livro. Deixa eu até mostrar de novo aqui o livro para o pessoal, ó. Cadê a câmera aqui? Estética do Corpo na Arte Ocidental. Nesse livro eu também faço uma análise sobre algumas manifestações artísticas da Idade Média, mas principalmente dedicado ao final da Idade Média, já no século XV, que é um dos autores que eu
analiso o Bernard Martorell, que é um pintor lá da região da Catalunha. Mas a minha pesquisa ao longo, desde a graduação, na verdade, a minha formação é em História originalmente, também foi voltada para a Idade Média. Então eu já tenho contato com esse métier há bastante tempo. E o Ricardo, que foi meu orientador, o professor Ricardo da Costa, hoje é um dos maiores medievalistas do Brasil, quiçá do mundo aí, e virou um amigo muito querido, uma pessoa com quem eu tenho contato quase todas as semanas. E ele sempre enfatizou com a gente, com os alunos, essa perspectiva de como que a Idade Média vem sendo, ao longo de, não só de décadas, mas de séculos, mal interpretada. Essa construção que o William se referiu da Idade Média como a Idade das Trevas, ela veio lá da época do Iluminismo, né? Lá no século XVIII já se fazia essa referência, porque havia uma ideia de que nada tinha sido construído naquele período, em termos culturais, né? Porque aquele período afastava a antiguidade clássica, Grécia e Roma, onde estava a verdadeira cultura, né, da redescoberta da cultura que foi o Renascimento. Então, até o termo Idade Média, né, ou seja, o que está no meio, é muito pejorativo nesse sentido. Então, houve essa construção ao longo de gerações, além, né, e quando chega o século XX, o desenvolvimento da história enquanto um conhecimento mais científico, vem também as correntes de interpretação mais materialista, principalmente marxistas, que vão começar a desconsiderar muito esse período por conta da influência da Igreja, né? Então, começam até a interpretar a Idade Média como uma era de manipulação, de influência ideológica. E quando nós vamos estudar mesmo nos detalhes, nos meandres, a gente vê que não é bem assim, né? Que é uma cultura muito rica, que as bases, na verdade, da nossa civilização estão na Idade Média, né? Então, claro, nós temos bases muito mais antigas que remontam ao judaísmo, à Grécia Antiga, mas na Idade Média tudo isso se mistura, né? Digamos, ali que se forma esse caldo cultural da civilização ocidental, amarrado pelo cristianismo. Então, daí essa importância. Então, é importante que enxerguemos o cristianismo não só como uma religião, mas como um processo cultural muito mais profundo. E aí, há uma geração mais recente de historiadores que já começaram a perceber, por exemplo, como que há heranças da Idade Média, inclusive na América, né? A colonização americana começou entre o final do século XV e o início do XVI, e ainda nesse processo de transição você vai enxergar heranças, né? O historiador Jérôme Bachet, ele fala sobre isso no México, por exemplo. Teve historiadores que já interpretaram algumas estruturas mentais medievais aqui no Brasil também. Então, há uma renovação desses estudos aí, principalmente nas últimas décadas, que tem trazido um pouco de um ar rejuvenescido, né? Um ar de maior qualidade e de maior generosidade aí com a Idade Média. Mas em termos culturais nós temos uma infinidade de produções. É evidente que durante a Alta Idade Média, ou seja, do século V até mais ou menos o século X, nós tivemos um período de muito conflito por conta das invasões bárbaras que foram sucessivas e que não permitiram o desenvolvimento não vou nem dizer de arte, houve arte, mas não houve o desenvolvimento de estilos artísticos mais longevos, né? Então, tudo mudava muito rapidamente. E a partir do século XI e XII começam a surgir os grandes estilos, o românico, depois o gótico. Então, a contribuição da Idade Média para as artes é muito profunda. A formação das universidades, né? Então as universidades surgem na Idade Média, no contexto medieval. As catedrais, como o William citou, né? Artes, por exemplo, que envolvem ourivesaria, que foram as artes que envolvem também metais, que foi herdado dos povos bárbaros. Nós temos aí o desenvolvimento de iluminuras, pinturas murais, afrescos, né? Então tudo isso esteve presente nessa realidade. Então é preciso anular de uma vez por todas essa visão da Idade das Trevas e lançar luz sobre essas trevas. Gosto muito de um historiador, na verdade ele faz quase uma história antropológica, né? Francês chamado Michel Pastoureau. Ele fez um estudo muito bacana sobre as cores, a história das cores, né? Para você ver como que na Europa eles estão anos-luz à frente das nossas discussões aqui no Brasil.
E ele fala justamente como que a Idade Média não pode ser interpretada como um mundo em preto e branco, de que tem que ser interpretado como um mundo colorido. E ele até mesmo retoma uma ideia de um historiador bem anterior a ele, que é o Johann Huizinga, que fala lá no Outono da Idade Média que era da veemência da vida, né? Como que a vida no final da Idade Média era interpretada de forma veemente. Então, o sofrimento é muito sofrido, a felicidade é muito feliz, e as cores principalmente são muito fortes e denotam aquela vontade, aquele desejo de viver daquelas pessoas. Então, só nesses minutos que eu falei aqui, vocês já perceberam que esse papo de Idade das Trevas não cabe mais, né? Eu acho que até se a gente conseguir depois olhar sob uma perspectiva de eternidade, o que se viveu do ponto de vista da arte, da cultura na Idade Média, e ver o que a gente está vivendo hoje com pichação, funk e essas coisas, talvez a gente está vivendo agora a Idade das Trevas, né? Mas eu queria ouvir a Vivi aqui, ela tem uma pergunta para fazer para você, Matheus. Não, eu queria saber o seguinte, né? Porque temos aí, né, a arte medieval, a arte barroca, que elas sempre tiveram ligadas a alguma questão da época, né? Seja a questão religiosa, seja a questão também ligada sempre a algum detalhe. E hoje em dia a arte se perdeu, a gente não tem mais assim uma questão profunda, né? Não existe mais arte, não se aprecia mais a arte. E eu queria saber o que será que aconteceu, né? Assim, para nossa geração, dá tão pouca importância, né? Para a questão da arte. Como que ela se perdeu, assim? Vivi, vou para responder a sua pergunta, que é muito boa, mas eu vou tomar aqui alguns minutos a mais. Se eu falar demais, vocês me cortam, por favor, hein? Mas é um processo de longo prazo. O que aconteceu? Com o passar do tempo, e aí eu estou falando ali entre o século XIX, já chegando no século XX, houve uma completa dissociação entre a produção artística e a sua feição mais simbólica e mais transcendental. A arte começa a ser enxergada como algo que não demandava mais aquelas encomendas do público, em que o artista poderia se manifestar livremente, e cada vez mais direcionada a momentos mais imediatos da vida, seja da própria subjetividade do artista ou do contexto político, econômico mais imediato, né? Então houve mesmo uma perda dessa, vou nem dizer dessa sensibilidade, mas uma perda dessa dimensão existencial, transcendental, espiritual da vida, que hoje nos falta tanto, né? A gente pensa o tempo todo em dinheiro, em materialidade, né? E esse processo ele foi muito significativo ali na passagem do século XIX para o século XX. No século XX vieram as vanguardas, que fazem ali uma alteração também no sistema artístico, porque elas rompem com aqueles princípios tradicionais que vinham sendo reproduzidos, pelo menos desde o Renascimento, né? E essas vanguardas trazem a ideia da experimentação, de trazer novos materiais, né, novas formas de expressão artística. Depois, nos anos 60, vem a arte, a pop art, que vocês já devem ter visto, as artes usando o próprio corpo, né, a body art, e várias outras tendências e manifestações assim, que cada vez mais também distanciaram a arte do grande público. E se você for perceber, a arte moderna e contemporânea, produzida principalmente no século XX, ela não tem uma preocupação mais em elevar a compreensão estética do público. Ela tem uma preocupação quase egóica de manifestar o que o artista quer, ponto. O público não interessa. Se tiver público tá bom, se não tiver também tá bom do mesmo jeito, porque o que importa é o que o artista quer fazer. Então, parte de uma interpretação muito egoísta que não leva em consideração aquilo também que o público, que toca o público, que, né, traz algo, um acalento para o coração, uma elevação para a alma mesmo. Então, é essa perda da transcendentalidade que eu coloco como um ponto ali importante. E também, se formos pensar, as pessoas, assim, elas acabaram tirando mesmo o espaço que a arte tinha nas suas vidas. Você não tem mais uma formação artística muito considerável. A gente tem, às vezes, alguma disciplina de arte nas escolas,
mas não há esse incentivo à formação artística, e isso não é uma realidade só do Brasil, isso é percebido também já nos Estados Unidos, na Europa. Os cursos de História da Arte têm se dedicado cada vez mais ao momento mais imediato, mais atual, mais contemporâneo, e aquela arte tradicional foi sendo deixada de lado. Então, é um fenômeno mesmo, é um pacote de destruição, infelizmente, porque as pessoas não se interessam mais, e, claro, há sempre aqueles que se interessam, mas no sentido em que as pessoas não são mais cativadas a estarem voltadas para a compreensão artística, sobretudo porque até a noção de estética foi modificada. Até o século XIX você tinha a ideia do belo e do feio, né? O que é belo e o que não é. No século XX, isso acaba. E os artistas colocam que até o feio é interessante. Veja vocês que contradição. E aí, a gente sabe que, por mais que essas vanguardas trabalhem nessa perspectiva mais revolucionária, mas a população não acompanha. A população ainda se encanta por aquilo que é belo. E não faz sentido para ela ver obras muitas vezes abstratas ou obras que envolvem dejetos humanos, como já aconteceu. Aquilo não faz sentido para as pessoas. Então esse afastamento ele vai acontecendo cada vez mais. No meu livro, no capítulo final, que é o epílogo, né, até um título bem pretensioso, que é um antídoto contra a destruição, eu falo um pouquinho desse processo para mostrar para o leitor como que a arte perdeu espaço, essa arte mais tradicional e mais transcendental, e como que esse livro, né, a minha análise, assim como dos autores e artistas que eu indico, pode ser um primeiro passo, pode ser um pontapé inicial para nós retomarmos aquilo que foi perdido. Muito legal, Matheus. Você sabe que até uma vez eu fiz um vídeo para a internet e eu critiquei a questão da pichação, dizendo que não era arte, que a gente precisaria trazer de volta uma arte mais elevada. E aí uma senhora, eu já sabia todo tipo de crítica que viria em cima do vídeo, o meu objetivo era fazer exatamente uma provocação, e aí veio uma senhora e comentou assim: quem é você para falar de arte? Você é um artista? Falei, a quem se destina a arte, né? Então, falta essa percepção. Agora, Matheus, você colocou duas coisas muito interessantes. Você falou assim, a questão da arte que acalenta a alma e a questão da estética, do conceito de estética. E aí, me veio na cabeça a imagem, eu andando por locais das cidades grandes que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu tô falando onde a gente está no momento, né? E às vezes a gente está num lugar que não tem estética, que não tem beleza, que não tem padrão, e isso nos deixa de uma maneira, um sentimento de opressão interna. E quando você passa por um lugar que tem estética, que tem padrão, que tem beleza em volta, você se sente mais feliz. E as pessoas acham que aí a questão da beleza do entorno é um adorno, mas na verdade a beleza do entorno é qualidade de vida também. E aí quando você vai buscar nos períodos anteriores, a gente vê que as nossas cidades elas eram mais bonitas nos anos 50, nos anos 40, isso tem se perdido. Hoje a gente tem vivido num país que tem produzido cidades cada vez mais feias. Você percebe esse fenômeno também? E outra, um detalhe, ninguém está percebendo isso publicamente. Não só um país que tem cidades cada vez mais feias, um mundo que tem cidades cada vez mais feias. É uma realidade urgente e infelizmente muito triste, porque se nós formos pensar, ela tem uma coerência com a mentalidade que foi divulgada ao longo do século XX. Se a gente voltar lá ao início do século, tinha um arquiteto francês apelidado de Le Corbusier, e ele que vai lançar as bases da arquitetura moderna. E quais eram os princípios dessa arquitetura moderna? A estética que é chamada de funcionalista, né? Ou seja, uma obra ela não precisa mais ser bonita, ela precisa ser útil para as pessoas. E essa é quase que uma cruzada contra o ornamento, que é entendido como algo acessório. Mas, inclusive, no meu livro eu falo sobre isso. O ornamento não tem nada a ver com aquilo que é acessório. Porque se formos pensar, por exemplo, na retórica clássica, pensa lá no Cícero fazendo um discurso lá em Roma, né? O Cícero usava a retórica, que nada mais é do que o ornamento ao texto, ao discurso, à fala,
E ele deixava muito claro que aquele ornamento era essencial para entender o sentido daquilo que ele dizia. Então, ou seja, forma e conteúdo não são separados, estão completamente associados. Um precisa do outro para ser compreendido. E o que a arquitetura moderna e contemporânea veio fazer foi isso, foi separar a forma do conteúdo, investiu-se na forma, né, e perdeu-se boa parte daquele conteúdo mais, que dá aquela sensação mais agradável. E você vai observar isso nas grandes cidades do mundo, né? Pergunta a qualquer um da nossa audiência aqui, aonde que a pessoa se sente mais à vontade? Em Brasília, ali na região da Esplanada dos Ministérios, ali onde está o Congresso, né? E aí tem que tomar um cuidado para não baterem a carteira da pessoa ali, né? Porque a gente sabe que lá a situação está muito boa. Ou naqueles subúrbios, por exemplo, dos Estados Unidos, com aquelas casinhas mais tradicionais, os subúrbios britânicos, em que você tem aquelas casinhas de tijolinhos, né? Então, aonde a pessoa se sente mais confortável? É óbvio que é nessa segunda opção. Brasília foi construída completamente nessa perspectiva modernista de uma cidade grandiosa que engole o cidadão. Você está lá, você tem a sensação que você está num espaço vazio o tempo todo. É tudo muito grande, é tudo muito frio ao mesmo tempo, tudo é cinza, é cimento, não tem cor, não tem nada. Então, essa é uma realidade horrorosa, e eu, inclusive, acho que a gente vai ter um momento depois da dica cultural, né, William? Mas eu vou já adiantar uma das dicas. Ô, Matheus, a gente está nos minutinhos finais, faltam 3 minutos, se você quiser já dar a dica cultural, desculpa. Aí já ajuda, já. Não, beleza, perfeito. Não, desculpa não, a gente é assim mesmo, tá indo bem o papo, a gente vai solto. A dica que eu queria dar já, baseado nisso que eu estou respondendo, é do documentário do Roger Scruton, chamado Por que a Beleza Importa. O pessoal acha com facilidade aí no YouTube. E ele faz justamente uma análise de como que a beleza se perdeu no século XX e qual é a importância de nós retomarmos essa beleza também. E a outra dica cultural que eu trouxe é um livro, né, além do meu livro, que vocês podem comprar lá no site da Editora Armada. É esse livro aqui, ó, do Theodore Dalrymple, da editora Realizações, que é Nossa Cultura ou O que Restou Dela, que é exatamente esse papo que nós estamos tendo aqui. Vários artigos ali mostrando como um fenômeno que ele vê na Inglaterra, de onde ele é, né, mas que pode se aplicar a qualquer lugar do mundo, que foi esse pacote de destruição que tanto afetou a nossa compreensão estética mais contemporânea. Você vê como tudo está interligado. Ó, Matheus, eu vou aproveitar que eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou dar uma dica cultural, vou indicar o seu livro, que eu acho que responde a muitas dessas questões que a gente trouxe aqui, com a recomendação de que é essencial. Então, quero dizer para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, vá lá no site www.editoraarmada.com.br e compre o livro A Estética do Corpo na Arte Ocidental, que vale muito a pena, eu garanto para você. Queria passar a palavra para Vivi. Vivi, faça suas considerações finais, fique à vontade. Bom, vou falar aqui bem rapidinho, né, porque o tempo está se esgotando. A Flávia Nubá deixou um recadinho aqui parabenizando a presença do Matheus e também lembrando aqui, informando que no dia 19 de maio, quarta-feira, próxima quarta, né, vai ter uma live lá no canal no YouTube da Editora Armada, às 20h30, também com a presença do Matheus, sua presença também, né, amor? E aí estão todos convidados, né, para assistirem. E eu quero agradecer também a presença de todos vocês, do Matheus, o Timerson aqui, né, que sempre ajudando todo aqui, dando todo o apoio. Você, né, amor, que tá sempre aqui do meu lado. E é isso aí, muito gostoso, passou muito rápido, né? Tanto é que a gente nem até se perde um pouquinho aqui. Matheus, a gente tem mais 1 minuto. Quer deixar seus contatos aqui e alguma reflexão? Sim. Quem quiser acompanhar meu trabalho, mas na verdade eu não separo muito o meu trabalho da minha vida pessoal, mas eu tô lá nas redes sociais, o Instagram é @Mateus com TH, Coraça, Corassa, tudo junto. Twitter é a mesma coisa e também tô lá no Facebook, Mateus Coraça, só me procurar lá. E agradecer a todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, nos ouviram, um grande prazer, né, fazer parte do programa nessa noite e falar um pouquinho de cultura nesse momento que nós tanto precisamos. Obrigado mesmo. Matheus, eu agradeço demais a sua participação. A gente se preocupa sempre com a questão da qualidade do programa, os temas, que a gente acredita que são coisas que são importantes para a nossa audiência, em especial no rádio, que é um veículo tradicional que às vezes a gente não tem ideia de quantas pessoas podem estar nos ouvindo.
A gente calcula que mais ou menos na região da ABC, a Rádio ABC atinge um público de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Então a gente se preocupa muito com a qualidade do que as pessoas estão ouvindo. Então a sua presença aqui, ela vem enfatizar essa questão da qualidade, trazendo um conteúdo que é fundamental para a nossa vida, que vai além dessas brigas, às vezes, políticas, dessas mesquinharias. A gente quer falar de algo maior e você trouxe esse brilhantismo essa semana, nessa nossa quinta-feira, que eu fiquei muito feliz com isso. Quero reforçar aqui a indicação do seu livro, A Estética do Corpo na Arte Ocidental. Comprem, que é fundamental, e quero agradecer a todos vocês, ao Timerson, a minha mãe que está aqui, feliz aniversário, a Vivi, Matheus, te agradeço, e a toda a audiência. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tudo All Night, de volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC.